pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de conhecimento. Nós vamos tratar hoje de uma outra palavra que nos proporciona um uso diferenciado a depender da situação. E quando se trata de mudança de significado com os verbos, o que não nos falta é assunto. Hoje eu trouxe para a nossa análise o verbo pagar. Vamos prestar bastante atenção à regência deste verbo, que a depender do termo a que ele se referencie, o uso gramatical e o uso de sentido também se torna diferente. E precisamos ter bastante cuidado com isto. Vejam só. O verbo pagar, ele pode ser utilizado para se referir à pessoa. Em outra situação, o verbo pagar, ele pode ser utilizado para se referir a coisas, objetos, elementos. Então, diante dessa diferença, a regência do verbo acontecerá de maneira diferente. Quando eu digo a regência do verbo, eu quero dizer a vocês a possibilidade de utilizarmos ou não uma preposição após este verbo em cada um dos contextos. Vejam um exemplo que eu trago. Quando se refere à pessoa, o verbo deve ser regido com a preposição a. Em casos assim, paguei ao professor pelas aulas recebidas. Vejam que após o verbo pagar, a preposição a, junto com o artigo o, estão aí contraídos, fazendo a regência perfeita do verbo. Então, assim ficou, paguei ao professor pelas aulas recebidas. Num outro, paguei à professora pelas aulas recebidas. Bom, neste exemplo, o paguei à professora vem precedido pela preposição a, que é representada pelo sinal indicativo de crase. O que nos lembra que aí nós temos uma preposição a, que foi exigida pelo verbo, e um artigo a, que foi exigido pelo substantivo professora. E isso justifica o sinal indicativo de crase. Mas ainda assim, esta palavra a, com sinal indicativo de crase, no conjunto, é uma preposição, exigida pelo verbo. Devo lembrar, e isso aqui é um detalhe importantíssimo, que a gramática, quando se refere à pessoa, ela não se refere apenas à pessoa, gente, mas a pessoa física, vamos dizer, mas a pessoa jurídica também é levada em consideração neste caso. Vejam um exemplo. Paguei ao curso Motivação pelos serviços prestados. Esta aqui é uma das grandes pegadinhas que aparecem nas questões para concurso. A banca acredita que o candidato vai levar em consideração que o substantivo seja só um referente de pessoa quando se refere a indivíduos e raramente irá levar em consideração a pessoa jurídica como pessoa também neste caso. Então, esta informação vai nos colocar de uma maneira bem precisa na análise da regência deste verbo. Vejamos aqui um outro momento. Quando o verbo pagar se refere a coisas, a elementos, a objetos, ele deve ser regido desta vez sem nenhuma preposição, como exemplos assim: paguei os livros com cartão de crédito. Vejam que aqui está o verbo e em seguida nós temos um artigo acompanhando a palavra livros. Não temos agora a preposição. Acabei de pagar um carro. Também, após este verbo, não temos a presença da preposição. No outro, paguei um preço caro pelo meu erro. Também, nota-se a ausência da preposição. Tudo porque, após este verbo, nós tivemos palavras que representam objetos, como no caso livros e carro, e preço, que representa elementos. Sendo assim, pessoal, vale então a gente conferir, os verbos nas situações devidas e ter sempre em mente e em observação qual é a palavra que deverá ser apresentada depois. Porque se referir a pessoa ou referir a objetos, a regência irá acontecer de maneira diferenciada. Mas não só isto, fiquem sempre atentos
que se o verbo pagar pedir a regência da preposição a e não for colocada, a gente pode cometer o fiasco de dizer assim: paguei o professor, dando a entender que você pagou para adquirir esta pessoa, o que é inadequado e, no mínimo, absurdo. Então, mais uma vez, a atenção e a observância ao uso correto das palavras pode nos tirar de sérios apuros. Prestem bastante atenção e até a próxima.